Boa noite e bem-vindos ao programa Na Mira do Ambiente. Eu sou a Joana Lima e comigo tenho o Tiago Cruz e vamos dar início à nossa 11ª emissão. Hoje não temos convidado especial, mas trazemos notícias, ecossugestões e eventos para partilhar convosco. Como sempre, o Tiago tem uma pergunta para vos fazer. Vamos ver quem será o primeiro a responder corretamente. Muito boa noite. A pergunta de hoje é para os fãs de um inseto muito antigo no nosso planeta e que pode provocar alguns gritos inesperados. Estamos a falar de uma barata. Uma barata que é um animal que alguns repudiam, outros nem tanto. Mas a barata é um animal bastante rápido. Que velocidade é que ela pode atingir? Esta é a pergunta de hoje. As hipóteses de resposta são A, 15 cm por segundo, B, 50 cm por segundo, C, 75 cm por segundo e D, 1 metro por segundo. Aguardamos as vossas respostas no chat do Facebook. Podem começar a responder. E vamos então passar para a atualidade no mundo. Exatamente. Assim vai o mundo. O impacto ambiental de Brumadinho. Todos ouvimos falar na comunicação social da tragédia provocada pelo rebentamento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, no Brasil, que ceifou centenas de vidas. Porém, a situação torna-se ainda mais dramática se atentarmos nos danos ambientais causados pela enxurrada de lama e que a WWF, World Wide Fund, Brasil, estima que se prolongarão por décadas. O rebentamento da barragem de Brumadinho despejou cerca de 12 milhões de metros cúbicos de lama numa importante área protegida e de conservação da biosfera, o que afeta numerosas espécies. Desde logo, a água do rio tornou-se completamente imprópria para consumo humano, animal e agrícola, deixando igualmente sem alternativa muitas espécies selvagens que terão de optar ou por consumir da água contaminada ou perecer com a falta de hidratação. Por outro lado, a enxurrada de lama arrastou consigo uma quantidade incalculável de vegetação com as características de Mata Atlântica e que integrava mesmo a Reserva Natural do Espinhaço, classificada como Reserva da Biosfera pela Unesco. Para juntar a isto, o trajeto da lama é imparável e esta, ainda que lentamente, vai sempre avançando contaminando solos, mas sobretudo cursos de água secundários, ribeiras, afluentes e mesmo nascentes de água essenciais para abastecer, por exemplo, toda a população da área metropolitana de Belo Horizonte. Pode por isso concluir-se que esta não foi apenas uma tragédia humana, mas também ambiental. Só quero dizer o seguinte, fala-se muito das mortes, que são importantes, como é óbvio, mas esquece-se um bocado do que vem a seguir. Ou seja, dos próximos anos e décadas que vão ser muito complicados, principalmente a nível da água, para terem água potável. Pois, água para consumo. Exatamente, foi aquilo que a organização WWF falou e alertou. Cidadãos europeus diminuem a produção de lixo em 20 anos, mas não chega. Segundo uma análise do Gabinete Europeu do Ambiente, cada cidadão europeu produziu em média 487 kg de lixo por ano em 2017, 8 kg a menos do que em 1997. A notícia parece animadora, mas a diminuição é, na verdade, pouco significativa, se atendermos às metas de redução na produção de resíduos e de reciclagem previstas para os próximos anos. Segundo várias organizações ambientalistas, a tendência terá de ser fortemente acentuada a curto prazo, o que passará por maior informação e educação ambiental, centrada na diminuição da produção de resíduos e no melhoramento da consciência para a reciclagem. Aqui o que nós tentamos fazer com este programa é um bocado aquilo que está no final desta notícia. É um bocado de informação e educação ambiental. Sim. Neste caso aqui é mais centrada na diminuição da produção de resíduos, mas o que nós tentamos fazer aqui numa perspectiva mais alargada, ou seja, com outros temas e com outros assuntos que nós aqui trazemos é um bocado isto. Pois e é. o objetivo é esse. O objetivo do Ciano Mira também é esse. É esse, pois. Por isso é que o programa faz sentido, o programa ser este, que é para completar a Ciano Mira. Pois.
Antes de passar à notícia Sim. seguinte, deixa-me só dizer boa noite à Susana e à Inês, que nos estão a ver. Olá, Susana Inês. Ao Zé Moreira, que também nos está a ver. Olá, Zé Moreira. Fernando Ferreira. Fernando Ferreira. Quem é o Fernando Ferreira? É o Fernando que costuma estar aqui na rádio de vez em quando. Sim, Técnico de informática sim, da rádio. Mira, digamos assim. A Maria Mateus também nos está a ver, boa noite. Olá, boa noite boa para o noite. Rui Mesquita. O Olá. Joaquim Silva diz boa noite também para o Joaquim. O António Baricino também nos está a ver, boa noite para o António. Olá. E aos o dois. Joaquim, isto não deve ser ponto de exclamação, devia ser ponto de interrogação, pergunta, hoje há prémios? Ó Joaquim, só se for de consolação. Ele está sempre à procura dos prémios, está sempre à espera dos prémios. Desde que acertou, está sempre à procura dos prémios. Bem, mas se ele quiser cá vir buscar o prémio, nós trazemos-lhe um reboçado. Se ele quiser deslocar-se do Porto aqui, esteja à vontade. Pode ser que quando a rádio fizer um ano, nós arranjamos um prémio. Quando A rádio não, não é o rádio, o programa de rádio. Programa. Pois. Pode ser. Vai, vamos pensar nisso. Alterações climáticas criam um cenário de contrastes extremos. Na última semana de janeiro, a Austrália registrou cerca de 50 graus Celsius, cerca de 14 graus acima da temperatura média normal para a época do ano. Já nos estados do Médio Ocidente americano, os termómetros marcam temperaturas negativas inferiores às da Antártida, na casa dos menos 40 graus Celsius. No lado australiano, os cientistas sabem que este é apenas o começo do problema, já que 8 dos 10 anos mais quentes naquele continente, desde que há registro, se deram na última década e as previsões apontam para a continuação de temperaturas cerca de 70% acima da média até abril. Com graves prejuízos para a saúde dos seres humanos, as elevadas temperaturas causam também graves prejuízos para as demais espécies, tendo, por exemplo, sido encontrados dezenas de cadáveres de cavalos selvagens junto a um lago que secou com intenso calor. Também por causa da seca, deflagram incêndios florestais devastadores um pouco por todo o país, que já consumiram milhares de hectares de floresta. No lado americano, o principal problema da vaga de frio parece mesmo ser a torrente de acidentes rodoviários causados pelo gelo e neve nas estradas, que já provocou pelo menos 20 mortos nos últimos dias. Porém, a Proteção Civil registrou inúmeros outros problemas, como quedas e sintomas de congelação de partes do corpo, o que pode obrigar à amputação. Com as temperaturas registadas, estima-se que bastem apenas 2 minutos sem luvas para congelar irreversivelmente os dedos das mãos. Aqui temos um exemplo prático e pragmático das alterações climáticas. Não há como negar isso. São os extremos. Nos últimos 10 anos, 8 deles foram os mais quentes de que há registros na Austrália. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, é o frio extremo, temperaturas acima das da Sibéria, dos polos. 40 graus negativos, é demasiado. E dizer outra coisa, as previsões para este ano na Austrália apontam que até ao final do verão, que neste momento é verão na Austrália, para quem não sabe, as temperaturas continuarão cerca de 70% acima da média normal até o mês de abril. Isto é, se imaginemos para uma temperatura de 20 graus, 70% são mais 14 graus. Ou seja, em vez de terem 20, tem 34. O que é... Eles já vão nos 50. Pois, mas imagina, 34 é muito, 50 dá para estrelar um ovo. Deixa-me só aqui... a Inês diz boa noite, bom programa. Obrigado para a Inês. Obrigada, Inês. E depois eu pedi para responderem à pergunta que está a passar em rodapé. E alguém vai respondeu? Passando. Respondeu a Inês para já. Eu disse, respondeu à pergunta, ela disse está bem. Aposto na B. Na B, que é... B, 50 cm por segundo. 50 centímetros. Tá bem. Eu vou recapitular a pergunta no instante. A pergunta hoje é sobre baratas. A barata é um animal bastante rápido. Que velocidade pode atingir? A, 15 cm por segundo. B, 50 cm por segundo. C, 75 cm por segundo. D, 1 metro por segundo. Eu gostava que mais alguém, que as pessoas fossem respondendo à nossa pergunta, que vai passando
não está sempre hoje, por motivos técnicos, não está sempre a passar em rodapé, mas vai passando de vez em quando em rodapé. Está a passar? Está a passar. Pronto, agora estão-nos a dizer que está a passar. Pronto, neste momento está a passar a pergunta em rodapé. Agradecia que fosse respondendo e já agora dizer só no instante boa noite para Aldo Oliveira, que também nos está a ver. Marchas e greves de estudantes pela proteção do ambiente chegam à Bélgica. Depois da jovem sueca Greta Thunberg ter iniciado um movimento com acusações aos líderes mundiais de estarem a roubar o nosso futuro, as gerações mais novas parecem ter acordado para o problema do futuro ambiental do planeta, sobretudo no que respeita às alterações climáticas. Encabeçados por uma outra jovem de 17 anos, a Nuna de Wever, foram 35 mil os jovens estudantes que na última quinta-feira, a terceira de protestos, marcharam nas ruas de Bruxelas e Liege, exigindo um planeta mais saudável e com melhores políticas climáticas. O movimento já começa a dar frutos no país, tendo obrigado o primeiro-ministro da Bélgica a fornecer explicações públicas relativamente às opções ambientais do país. Tanto Greta como a Nuna acreditam que este é apenas o início da revolta das gerações mais novas que estão assustadas quanto ao futuro e que pretendem unir-se a nível transnacional pela salvação do planeta. E temos aqui mais uma vez as alterações climáticas e os jovens a protestarem-se. Assim, quando os governos não se mexem, haja alguém que pelo menos faça barulho. Sim, lá barulho eles têm feito. Se calhar não entrando em grandes exageros também, mas pelo menos manifestar-se, mostrar a sua opinião, o seu descontentamento, para ver se alguém que tem essa missão de fazer alguma coisa, que tenha essa obrigação, que faça alguma coisa. E pelos vistos já está a dar resultado. Sim, está a dar resultado. Tanto que o primeiro-ministro sentiu-se na obrigação, não é? Não sentiu-se na obrigação, quer dizer, obrigaram-no a dar, portanto, a justificar as opções ambientais que eles têm tomado. Pronto, pelo menos estão a chamar a atenção e estão a acabar por conseguir alguma coisa. Sim, pelo menos estão a chegar a algum lado. Cidade italiana paga aos cidadãos para se deslocarem de bicicleta. A cidade italiana de Bari decidiu incentivar os cidadãos a usarem cada vez menos o automóvel em prol da bicicleta, nas suas deslocações diárias. Para tal, atribuiu uma compensação económica de 20 cêntimos por quilómetro nas deslocações de ida e volta para o local de trabalho e de 40 cêntimos em deslocações para outros destinos que sejam feitas com recurso à bicicleta. Todavia, o valor máximo a receber mensalmente por cada cidadão não pode ultrapassar os 25 euros. A iniciativa foi lançada pelo município este mês de fevereiro, através da disponibilização na cidade de cerca de 1 milhar de bicicletas equipadas com sistema de GPS. A medida vai permitir descongestionar o trânsito, diminuindo a emissão de gases poluentes para a atmosfera, ao mesmo tempo que promove a atividade física e, logo, a saúde dos habitantes. Por outro lado, e desta feita com o apoio do governo italiano, Bari vai igualmente subsidiar a aquisição de bicicletas pelos cidadãos. Por uma bicicleta em segunda mão, o município receberá 100 euros, 150 euros para novas e 250 euros por e-bikes. Tenho a dizer que é uma excelente iniciativa. Eu já fiz algumas contas, pequenas e simples, e são fáceis de fazer. E as contas, sim. Uma compensação económica de 20 cêntimos por quilómetro nas deslocações de ida e volta para o local de trabalho. Ou seja, uma pessoa que trabalha, imaginemos, a 5 km de casa, sim, ganha 1 euro de ida, 1 euro na volta. Ou seja, por dia serão 2 euros, vezes 20 dias de trabalho em média do mês, serão 40 euros. Espera aí que agora está... Sim, exatamente. Eu estava a pensar, era ainda do ida e volta, porque é 20 cêntimos, não é? 20 cêntimos por quilómetro. Sim. Pronto, era isso. Pronto, que serão 40 euros. Mas eles dão um máximo de 25 euros por mês. Exatamente. Mas mesmo assim, 25 euros por mês já não é nada mau. Pois não, incentiva as pessoas a andarem de bicicleta.
Não gastam gasóleo. Não tem que estar a pôr gasóleo. Não tem desgaste no carro. Não tem desgaste no carro. Não pagam transportes públicos. Ainda recebem. Exatamente. E depois ainda conseguem comprar as bicicletas mais baratas do que ainda fazem normal. Exercício físico. Tipo, é só vantagens, a não ser que esteja a chover torrencialmente. Aí, pronto, eu já pensava duas vezes. Mas isso seria... As pessoas só usariam carro próprio ou transporte público quando estivesse a chover. Pois. Se não chovesse, não usavam transporte público. Tenho aqui mais uma resposta. Sim, de quem? A Susana. Sim. Diz: olá, eu acho que anda uma régua DVT por segundo. Resposta B, continuação de bom programa. Ou seja, a Susana e a Inês dizem que a barata anda 50 cm por segundo. Exatamente. Meio metro por segundo. Desafio as outras pessoas que nos estão a ver e a ouvir a irem ao chat do Facebook e a darem uma resposta à nossa pergunta que está a passar em rodapé. Já temos duas respostas, mas gostaríamos de colecionar mais algumas. Depois no final nós daremos a resposta certa. Ó Joaquim, mesmo não havendo prémio, faça-me o favor e dê-me uma resposta também. Pois é, ele agora já não quer dar respostas. Só se tivesse prémio, eu pensava que tinha prémio e afinal não tinha, olha, já não quer responder. Não, nós não fazemos parte da Santa Casa da Misericórdia. Não temos prémios para dar. Tiago, podes avançar. Ok, vamos para a atualidade nacional. E nós por cá? Cientistas da Universidade de Coimbra explicam como as aves dão boleia a fungos amigos das plantas. Investigadores do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra conseguiram provar, pela primeira vez, que algumas espécies de aves ajudam fungos a chegar a novos territórios, em conjunto com as sementes das suas parceiras plantas. Em causa está um tipo de fungos conhecidos como fungos micorrízicos arbusculares, que formam relações estreitas com quase 80% das espécies de plantas terrestres, e o objetivo era perceber como é que estes fungos conseguem percorrer largas distâncias, uma vez que são encontrados em diferentes continentes ou mesmo em ilhas remotas. Para encontrar uma explicação, a equipa recolheu amostras de excrementos de aves numa floresta próxima de Coimbra ao longo de mais de um ano. Depois de plantarem as sementes encontradas em 63 desses excrementos, viram nascer 54 plantas de 6 espécies diferentes, das quais cerca de 13% tinham sido imediatamente colonizadas por fungos amigos, provando que estes só podem ter sido transportados conjuntamente com as sementes no interior das aves. O estudo foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a FCT, e por fundos europeus do FEDER, no âmbito do programa Portugal 2020. Aqui só dizer que, para quem não sabe, são os fungos amigos, como tu disseste, são fungos bons, são fungos que ajudam as plantas, basicamente. Sim, as plantas também ajudam. Portanto, sim, é uma simbiose. Eles ajudam-se uns aos outros. As plantas ajudam os fungos ajudam as plantas. E 80% das espécies de plantas terrestres têm estes fungos associados. Às raízes. E como uma planta normalmente não tem capacidade de locomoção, era estranho a velocidade a que eles se propagavam. E então isto veio explicar como é que o fungo se propaga. Neste caso, as aves ajudam nessa tarefa. E as espécies de aves que ajudam muito nesta tarefa são os piscos e as toutinegras. Foram as espécies que, portanto, em que eles recolheram mais excrementos, foram destas duas espécies, a toutinegra e dos piscos, e portanto chegaram à conclusão que elas ajudam na dispersão de sementes e na dispersão dos fungos, juntamente com as sementes. Exatamente. Tens mais alguém aí no Facebook? A seguir a notícia já falo um bocadinho. Está bem. Risco ambiental no Zezer. A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto detectou valores anormais de arsénio a apenas 50 km da nascente do rio Zezer, no local da escombreira de Cabeço do Peão,
resquício da atividade mineira desenvolvida ao longo de cerca de um século nas antigas minas da Panasqueira, que encerraram nos anos 90. O risco é de conhecimento do Ministério do Ambiente, da Direção-Geral de Energia e Geologia e da autarquia pelo menos desde 2013, data em que um estudo da mesma universidade apontou para a ameaça latente provocada pelos vestígios da exploração mineira nas populações residentes na área envolvente das antigas minas. Com o fim da concessão mineira, foi a Câmara Municipal do Fundão que herdou as toneladas de escombreiras ricas em metais pesados. Em metais pesados. Mas a autarquia assume publicamente que não tem verbas para evitar uma eventual derrocada e contaminação das águas do Zézer. No passado sábado, e após a emissão de uma reportagem na SIC relativamente ao problema, o Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, declarou que, apesar de não restarem dúvidas quanto à responsabilidade da Câmara do Fundão sobre as escombreiras, a Direção-Geral de Energia e Geologia está a acompanhar de perto a situação e a fazer um esforço para, em conjunto com a autarquia, encontrar uma solução para o problema. Esta solução pode passar pelo desbloqueamento do plano de requalificação ambiental das minas da Panasqueira, com o apoio das entidades centrais, já que a autarquia viu chumbada em 2017 a candidatura apresentada ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência dos Recursos, que é o POSEUR, a qual visava financiar o projeto no valor global de 1,8 milhões de euros. Aqui é o que é que eu ia dizer? É uma tarefa monstruosa, bastante muito cara, muito complicada, porque tem que saber o que é que se vai fazer depois a estas escombreiras, porque elas vão continuar a contaminar o solo, mesmo depois noutro local. Tem que ser muito bem acondicionadas. Aqui, se calhar, se tem, por exemplo, tentado um apoio a nível europeu, em vez de ser o POSEUR, que é um programa nacional, ou pelo menos com uma vertente mais nacional. Não sei se... talvez tivesse nível, tido alguma... Não sei se a nível europeu tivessem ajudado. É um bocado... Se não conseguiram o POSEUR, acho um bocado estranho. Conseguiram o europeu. E já agora, em relação... Dizer só aqui boa noite ao Alexandre Malveira, à Isabela Amorim e ao João Evangelista Almeida, que nos estão a ver. Isabela Amorim? Todos. Sim, a Isabel está-nos a ver. Olá, Isabel. É a primeira vez que nos estás a ver. O António Veríssimo diz: digam qualquer coisa sobre as águas que correm nas nossas valas. O problema que existe e toda a gente sabe e que, pelos vistos, está para continuar. Nós debatemos isso aqui um bocado com os nossos convidados no programa anterior. Sim, com o professor Miguel Pardal e com a doutora Elsa Rodrigues. Exatamente, da Universidade de Coimbra. E eu não sei o que é que se possa dizer mais. Já muito foi dito, já muito foi especulado, já houve promessas da parte das entidades competentes de que as coisas iam melhorar. Não sei muito mais o que é que se possa dizer acerca disso. É um problema grave, é um facto. Sim, há bactérias na água, estão a ser, portanto, as análises são, indicam isso. Exatamente, que há bactérias, portanto, em quantidades acima daquilo que é suposto. Portanto, a matéria orgânica é muita portanto, no curso da água, e o que também leva à eutrofização, à morte de peixes, portanto, por causa da falta de oxigênio. E pronto, e o mais problemático talvez sejam mesmo as bactérias que são patogénicas. Sim, mas depois ter em conta e depois, que, por claro, exemplo, tem o resto dos produtos químicos. Sim, e depois ter em conta, por exemplo, que os agriões têm a capacidade de absorver tudo o que a água tem de mau, basicamente. Exatamente, são bons bioindicadores. Portanto, é fácil saber se a água está em condições ou não, porque eles são plantas que normalmente indicam a qualidade da água, de serem bioindicadores da água ou do solo. E os agriões têm essa capacidade, as próprias amêijoas, também, todo por isso tipo de bivalves fazem filtração da água. Ao fazer filtração, todos os compostos que vierem em suspensão na água, eles vão filtrar e vão acumular. Por isso é que também está a haver... está a prejudicar a produção da ameijoas na Costa Nova. Exatamente, porque também já chegou lá e também, lá está, são também bons bioindicadores e ficam
Basicamente são logo afetados pelos contaminantes. Pelos contaminantes. E também o facto de que tu já falaste da eutrofização, a barrinha foi limpa, por exemplo, e vai voltar a ficar toda eutrofizada rapidamente com a quantidade de matéria orgânica que lhe está a chegar. Isso é um facto, não há... Quanto aos produtos químicos, eu não sei quais são os produtos químicos que estão a ser lançados, assim, tipo, mesmo. Sei quais foram, soube das análises, portanto, duas bactérias, uma era a Escherichia coli, a outra, já não me lembro do nome, porque não é um nome tão conhecido, pelo menos para mim, mas a nível de produtos químicos, eu não sei quais são exatamente aqueles que estão a ser lançados para a água e, portanto, também não sei dizer quais são as consequências dessas substâncias químicas, mas pronto, sendo poluentes, sendo substâncias químicas, não é? Sendo lançado para o curso de água, portanto, as consequências não são as melhores. Neste momento, por aquilo que eu sei, estão a tentar fazer alguma coisa para resolver o problema. Ainda não foram para o local em termos, portanto, começar a fazer alguma coisa mesmo, tipo, na prática. Acho que ainda estamos em processos, como é que eu ia dizer? Legislativo, não sei legislativo, é tipo... Demora como tudo muito tempo. Exatamente. Todos os processos de candidaturas, etc., isto, aquilo, outra coisa, adjudicações, tudo isso demora o seu tempo. Pois, e o problema basicamente está na burocracia. Tá. Temos que continuar à espera que alguém faça alguma coisa. E já agora vou dar aqui em primeira mão uma novidade. Amanhã, às 21 horas, no programa Voz do Povo, este assunto será o tema do programa. Pronto. Amanhã então vai-se falar sobre este assunto. Quem tiver interesse, esteja atento que... E quem é que vai falar, sabes? Não sei. Amanhã logo vem. Ai, eu queria saber. Mas já me estão a dizer que não me dizem. Ok, o António Veríssimo põe um like, ou seja, já falámos um bocadinho sobre isto, já tínhamos falado no programa passado e se o problema continuar, vamos continuar a falar de vez em quando. Exatamente. Se nós tivéssemos análises, portanto, tivemos acesso a duas análises, mas não tivemos a mais porque essas análises estavam em posse da PJ e de outra entidade. E, portanto, nós não tivemos acesso a essas análises. Mas se tivéssemos, conseguindo saber o que é que lá existe na água, nós, portanto, podíamos tirar uma ação. Mas depois também depende da quantidade, da concentração. E não é isso. E já agora, pronto, só para terminar com este assunto, aí depois é preciso saber o local onde as análises são colhidas. Exatamente. Onde as amostras são colhidas. Se é muito próximo da fonte... Porque tem que ser, as amostras têm que ser colhidas desde locais próximos da fonte até locais afastados, para termos a pluma de diluição completa. Exatamente. Na amostragem. Que é para saber também a concentração ao longo, né, do curso de água. Eu espero que nos próximos meses que pelo menos um programa, digamos assim, de análise de águas seja feito completo e que o que eu quero dizer é que eu sei que alguém está a preparar um programa para a certificação das águas interiores do Concelho de Mir, isto é, para certificar as águas para se poderem construir, por exemplo, praias fluviais que só se podem construir se as águas forem certificadas. Se esse programa for para a frente, isso é mais um incentivo a que este tipo de poluição, que este não exista. Poluição acabe. Exatamente. E tem que acabar. Tem que acabar. Corra por onde correr. Vamos ver se isso vai para a frente e vamos ver como é que corre. Entretanto, só olhando aqui um bocadinho mais para o Facebook, a Isabel diz olá. Olá, Isabel. Estou a ver, sim, diz ela. O João Silva Costa também nos está a ver e diz, carreguem padrinhos. Pois é. Eu tenho um afilhado de curso. Olá para o João. Olá, João. Pronto, e o António Veríssimo põe um like e vamos passar então à notícia seguinte. Palhinhas de massa. A alternativa sustentável proposta por uma empresa portuguesa.
Foi já há cerca de 5 anos que os empresários Luís Barroca Monteiro e Luís Mateus, donos da marca Palhinha, se uniram na procura de uma solução mais sustentável em alternativa às tradicionais palhinhas de plástico largamente difundidas em cafés e restaurantes. Ao ouvirem falar pela primeira vez em palhinhas comestíveis, os dois empresários não pensaram 2 vezes e encomendaram as primeiras amostras de palhinhas de massa a partir de um fornecedor italiano. A partir daí, testaram-nas em diversos estabelecimentos de restauração detidos por amigos e conhecidos e o sucesso das palhinhas comestíveis foi imediato. A massa não deixa qualquer sabor na bebida e demora 1 hora ou até mais a começar a amolecer em bebidas frias. Já com as bebidas quentes, a solução não é viável, pois estas podem cozer o fio de massa, destruindo a palhinha. Contudo, os empresários lembram que são poucas as bebidas quentes que se bebem por palhinha, sendo mais habitual o seu uso nas bebidas frias. A palhinha já está a ser comercializada para cafés, hotéis e restaurantes em Portugal e tem sido muito bem recebida. Pode ser adquirida no site da marca Palhinha, em embalagens de no mínimo 30 unidades. Custa 6 euros. É mais uma iniciativa de louvar e dizer que empresários destes precisam-se, isto é... Portanto, já estamos aqui. A todos os restaurantes e cafés daqui do município, portanto, para irem ao site de Palhinha e verem como é que isso funciona. Pronto. Para comprar as palhinhas de massa. É uma boa iniciativa, bebes pela palhinha, depois pões na panela, cozes e comes. Exatamente. Não, é sempre de louvar este tipo de iniciativas, arranjar alternativas ao plástico. E até mesmo ao papel, porque também existem aquelas palhinhas de papel. Mas o papel depois não... Para as bebidas quentes também deve existir outro tipo de solução e já agora dizer que se consegue fazer plástico. Se se consegue fazer plástico a partir da batata ou do leite... Há vários produtos que já dão para fazer bioplástico e se calhar esse bioplástico também pode ser uma solução para este tipo de material, para as palhinhas, por exemplo. Nós já fizemos bioplástico. Vamos tentar fazer palhinhas. Nunca tentámos fazer palhinhas. Vamos tentar fazer palhinhas. É difícil moldá-lo, ter materiais para moldar. Nós tentamos, nós arranjamos forma. Estes empresários espero que continuem também na procura da solução para as bebidas quentes. Mas para as bebidas quentes normalmente usam-se canecas ou... Sim, mas de qualquer maneira podem ter sempre outra solução, nunca é demais. Normalmente as palhinhas é para as bebidas frias. Antes de passar à rúbrica seguinte, deixa-me só dizer que a Isabel diz parabéns pelo programa. Dizer boa noite Isabel. Ao Luís Cruz, ao meu tio que está a ver. Hoje chegou mais cedo. Ele diz boa noite, sobrinhos. Não, ele não chegou mais cedo, o programa começou mais tarde. Faz sentido, é verdade. Começou meia hora mais tarde. Ensinem a fazer palhinhas no programa, diz o Fábio Morteira. Olá, Fábio. Também é o Fábio? Não sabes quem é o Fábio? Sei quem é o Fábio, sei. Pois, era giro. Aí nós temos que começar a fazer... Só que os ouvintes não conseguem... Temos que explicar como é que estamos a fazer. Porque os ouvintes só ouvem, não conseguem... Não, é? Não conseguem ver, através do Facebook conseguem ver. Não. Mas há pessoas que nos estão só a ouvir. Sim, não nos estão a ver. Portanto, mas aí nós desafiamos essas pessoas para nos verem também. E não sabes se as pessoas têm Facebook ou se querem ter Facebook. Tu não podes obrigar as pessoas a terem Facebook. Temos é que... Isso é uma boa ideia. Por acaso estava a pensar, ele estava a dizer isso, antes de dizer isso eu estava a pensar nisso, só que eu estava a pensar também nos ouvintes. Mas pronto, mas podemos relatar o que estamos a fazer. Sim. É giro. É isso. O Fábio tem boas ideias. Uma receita via rádio. Sim, uma receita via rádio. Vamos então passar à rubrica seguinte. Onde ir, o que fazer. Se não sabem o que fazer nos próximos dias, esta rúbrica é para vocês. No próximo sábado, dia 9 de fevereiro, no Porto, decorrerá o workshop de saboaria artesanal das 15 horas às 18 horas. Tomar banho é um ritual diário nas nossas vidas. Nada melhor do que poder fazê-lo usando sabão natural, feito com os melhores ingredientes e pelas nossas próprias mãos, sabendo desta forma exatamente o que estamos a colocar na nossa pele e da nossa família. Neste workshop vão abordar, por exemplo, os processos de saponificação e o sabão sólido e sabão em gel. O custo do workshop é de 40 euros, sendo necessária uma pré-reserva no valor de 10 euros para confirmação e reserva do lugar. Para inscrição ou informações, envie e-mail para theraclinicporto@gmail.com. Theraclinic Porto, portanto este Theraclinic é THERA,
O clínico é clinic, Porto, @gmail.com. Neste fim de semana que se aproxima, o Ciane Mira promoverá mais uma Hora da Família, desta vez intitulado Dá cá mais 5. Nesta Hora da Família vais precisar de aguçar bem nos teus sentidos para realizar as experiências que temos para ti. As atividades são dirigidas a famílias e adequadas a crianças dos 4 aos 9 anos de idade. Nós vamos falar dos 5 sentidos. Portanto, vamos experimentar os 5 sentidos. A hora das atividades é habitual, das 14h30 às 15h30 no Ciane Mira, no edifício Mira Center, na Valeirinha, que é a antiga incubadora de empresas. O preço é de 5,5€ por criança. Os pais que acompanham as crianças estão isentos de pagamento. As inscrições são obrigatórias e realizadas até às 14h30 de amanhã. Portanto, já estamos aqui em prazos. Até amanhã às 14h30 podem se inscrever. E podem se inscrever para o e-mail do Ciane Mira, cianemira@hotmail.com. Portanto, aqui Ciane Mira é com C, que é de Centro de Interpretação do Ambiente e da Natureza de Mira, cianemira@hotmail.com, ou por telemóvel 960-183-766, 960-183-766, ou também pode ser pelo telefone fixo 231-247-029, 231-247-029, ou então aparecer no Ciane Mira e dizer quero me inscrever. Pronto, e inscrevemos. Portanto, presencialmente no Ciane Mira. De dia 15 a 17 de fevereiro, em colaboração com o Servas, Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens, realizar-se-á o 26º Workshop de Recuperação de Animais Silvestres no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. Esta é a oportunidade perfeita para começar o segundo semestre em grande com este workshop, onde irão ser abordadas diversas temáticas que vão desde aspectos teóricos até uma visão sobre o trabalho do Servas, sem esquecer a manipulação de animais silvestres numa componente prática inesquecível. As inscrições estão limitadas a 50 participantes. A inscrição é feita num formulário online. Para alunos ou ex-alunos da Universidade de Aveiro, o preço será de 40€. Para as restantes pessoas, 50€. Para mais informações, contacte o Núcleo de Estudantes de Biologia através do e-mail neb@aauav.pt. Portanto, neb, N-E-B, de Núcleo de Estudantes de Biologia, @aauav, portanto, Associação Académica da Universidade de Aveiro.pt. Deixa-me só dizer aqui no instante que o Fábio, depois de termos falado aqui do bioplástico e assim, disse, eu estou a ver, depois colocam no Facebook, no YouTube, para depois colocar a experiência do bioplástico no YouTube. Está bem. Quer dizer, mas nós não temos YouTube de Ciane Mira, mas a rádio depois tem, e já agora, pondo o programa fica. E já agora deixa-me também dizer boa noite a quem nos está a ouvir através do site da Rádio Mira. Exatamente, boa noite a todos. Em www.radiomira.pt. Boa noite a todos os ouvintes. No dia 16 de fevereiro, sábado, das 10 às 18 horas, em Santiago de Besteiros, Tondela, Viseu, terá lugar a 5ª edição do curso Poda da Vinha e Fruteiras, promovido pela Agrobio, Associação Portuguesa de Agricultura Biológica. O preço para associados é 45€ e para não associados é 70€. O programa e ficha de inscrição estão disponíveis no site da Agrobio, agrobio.pt. E a data limite para as inscrições é dia 13 de fevereiro. Para mais informações, contacte a Agrobio através do número 213 641 354. Vou repetir. 213 641 354 ou do e-mail geral@agrobio.pt geral@agrobio.pt. Antes de continuar, deixa-me só aqui dizer boa noite à Eliane Carvalho, que nos diz boa noite, e tenho aqui um comentário assim um bocadinho grande do Tiago Lopes. Tiago Lopes, não sei quem é. Não sei, já agora o Tiago, se nos puder dizer de onde é que nos está a ver e ouvir, eu agradeço. A poluição é o inimigo. A poluição é o inimigo. As pessoas devem poder saber quais são as piores fontes de poluição. Os militares são os
Então. São os que poluição mais violenta produzem. O urânio empobrecido nas munições fica espalhado pelos solos, sendo absorvido pelas plantas e pelos animais. Sim. Os animais vão desenvolver cancros derivado a essa poluição. A mais simples, contudo, de observar é a passagem dos esgotos para os rios, uma aberração macabra que nunca devia ser possível. Pois é, existem imensas fontes de poluição. Sim. Até um cigarro. Sim. Muita gente não tem noção que um cigarro deitado para o chão, mesmo que seja para um passeio com cimento, que isso acaba por isso polui sempre. Sim. Já agora é outra hipótese de atividade, ver o que é que os cigarros provocam nos pulmões. Sim, também podemos fazer isso. Já estamos a ter aqui muitas ideias para atividades. Então, no dia seguinte, vamos para outro evento. No dia seguinte, domingo, dia 17 de fevereiro, das 14h30 às 18h, decorrerá a oficina de produção de cogumelos em borras de café na Associação Cultural Espaço Compasso, no Porto. Esta oficina de produção de cogumelos será dividida numa abordagem teórica e outra parte prática. O custo por pessoa é de 20€, com kit incluído. Limite de 20 vagas. Inscrições e informações para ser.recurso@gmail.com ou 914-383-374. O e-mail é ser.recurso@gmail.com ou então telemóvel 914-383-374. Deixa-me só dizer que o Tiago é do Seixo. E o Fábio disse: acho muito boa ideia essa dos cigarros. E então? E tenho aqui mais uma informação de última hora. O Tiago, Tiago Lopes, é o administrador da página Rastros Químicos de Portugal. Daí ele estar a dar estas informações. Ok. Está bem. Estas informações que nos chegam assim de repente, estas últimas horas, são espetaculares. Então. Já agora a Isabel também diz: posso ajudar na parte dos malefícios para a saúde do cigarro. Pois. Porque a Isabel é médica. Exatamente. Isabel, ainda te vou chatear. Por causa disso. E então, vamos para a próxima rúbrica, é isso? Exatamente. Cultura ambiental. Nesta emissão sugerimos um filme, um livro e uma música. Filme O Grande Milagre, de 2012. Adam Carlson é um jornalista de uma pequena cidade do Alasca que anseia partir em busca da grande história que lançará a sua carreira. Contra todas as probabilidades, a história surge ali mesmo, quando uma família de baleias cinzentas acaba presa devido a um súbito congelamento no Círculo Ártico. Quando a sua comovente reportagem sobre as baleias faz o mundo tomar conhecimento sobre o assunto, Rachel Kramer, voluntária da Greenpeace, e sua ex-namorada, acaba por seguir caminho até lá. E é assim que, juntos, vão mover montanhas, diluir conflitos, estabelecer pontos entre inuites, militares russos e líderes mundiais, com vista ao salvamento dos animais. Realizado por Ken Kwapis, O Grande Milagre é baseado no livro Freeing the Whales, escrito por Tom Rose, sobre uma operação internacional de resgate a uma família de baleias cinzentas ocorrida em 1988 em Point Barrow, Alasca. Ok, antes de passar ao livro, vamos aqui só estabelecer um ponto de situação no Facebook. Para já dizer boa noite ao Alexandre Domingos, que nos está a ver. O Alexandre, se é quem eu estou a pensar, está-nos a ver da Alemanha. Boa noite para o Alexandre, ele é da Ermida, mas vive na Alemanha. Depois o Tiago Lopes diz: é sobre a maior fonte de poluição do ar, hei de explicar-vos em detalhe. E tem aqui um link para a página. Tiago, é com todo o gosto, e já agora um desafio, porque não vir aqui a um dos nossos programas ser um dos nossos convidados. Exatamente. Para mim era já em março. Se estiver disponível já em março. Uma quinta-feira à noite, não lhe sei dizer agora exatamente o dia, mas se for caso disso, combinamos um cafezinho, falamos
e acertamos agulhas para um programa. Exatamente. E o Fábio diz que em breve uma rúbrica da Isabel na mira do ambiente. Exatamente. Dizer boa noite ao Rui Terrível, que também nos está a ver. E o Tiago Lopes diz, de certo, Tiago, quando quiser, uma mensagenzinha pelo Facebook, vamos tomar um café e acertamos as coisas. Exatamente. Então, a próxima sugestão é um livro que se chama Uma Horta em Casa, de Isabel de Maria Mourão e Miguel Maria Brito. Como cultivar plantas hortícolas, aromáticas e flores comestíveis à janela, na varanda ou no terraço, em modo de produção biológico. Hoje em dia, grande parte da população mundial vive em cidades, quase sempre com um acesso limitado ao ambiente natural. Os alimentos que consumimos são transportados de distâncias cada vez maiores, o que implica que os alimentos sejam tratados e conservados com produtos químicos, aumentando não só a nossa dependência da energia fóssil, como também o desconhecimento generalizado da origem e produção daqueles que são os nossos nutrientes essenciais. Por outro lado, este enfraquecimento do vínculo entre o homem e a natureza pode causar stress emocional associado à vida urbana. Ao longo dos últimos anos, contudo, tem-se verificado uma inversão desta tendência. Ter uma pequena horta em casa contribui numa pequena, mas considerável escala, para combater as alterações climáticas, melhora substancialmente a qualidade da alimentação e ajuda a diminuir a despesa familiar. E faculta um ambiente saudável e divertido de convívio entre todos os membros da família. Este livro tem tudo o que necessita saber para ter a sua horta em casa. E por fim, uma música. Earth Song, de Michael Jackson. A música foi escrita quando Michael Jackson se encontrava num hotel na Áustria. Quando Michael Jackson foi questionado sobre a sua música, explicou que a Terra está a esforçar-se tanto para compensar os erros do homem que deve sentir dor. A música fala não só dos problemas do ambiente, mas também das alegrias do planeta. A música foi escrita durante uma digressão na Áustria e tornou-se o hino mais bem-sucedido sobre o meio ambiente já gravado, alcançando o topo das tabelas em mais de 15 países e vendendo mais de 5 milhões de cópias. E agora é contigo. E agora é comigo. Vamos passar então à rúbrica seguinte. Ecossugestão. És tu? Eu sei que sou eu. Então hoje a nossa ecossugestão faz um bocadinho àquilo que tem sido habitual. Já alguma vez se deparou com um determinado objeto que queira reciclar, mas não sabe onde é que o deve colocar? Ou então está à procura do pilhão mais próximo e não o encontra? Estas são algumas questões que podem surgir, mas agora todas as dúvidas podem ser resolvidas com recurso à aplicação Waste App Portugal. Isto escreve-se WASTEAPP Portugal. Desenvolvida em parceria com a Quercus e a Vodafone, basta escolher em qual das 45, sim, 45, ouviu bem, 45 categorias se insere aquilo... Isso é muita categoria. É muita categoria. Há pessoas que não têm tanta categoria. Pronto, basta escolher uma das 45 categorias em que se insere aquilo de que se quer livrar, permitir que a aplicação aceda à sua geolocalização e, voilà, imediatamente será informado do local onde poderá depositar com segurança o seu desperdício, com a indicação da morada, distância e ainda com um mapa para facilitar a orientação. Na aplicação pode ainda consultar informação detalhada sobre o que pode depositar nos ecopontos em cada caixote. Com tanta facilidade, não há razão para não entregar os resíduos nos pontos de reciclagem certos, para todos juntos contribuirmos para um mundo melhor. Olha, eu tentei, vou dizer que eu tentei encontrar esta aplicação, com o meu telemóvel, tentei encontrar esta aplicação e apareceu-me uma que não tinha, quer dizer, tinha, mas não tinha, era uma, mas não era portuguesa e eu não encontrei esta aplicação, mas eu gostava de experimentar. Deixa-me ver se eu encontro. Porque eu sou daquelas pessoas que fico na dúvida com determinados resíduos, eu fico na dúvida onde colocar, em que ecoponto. Porque já ouvi dizer umas coisas e já ouvi dizer outras e depois eu não sei onde é que hei de colocar. Por exemplo, as garrafas de óleo. É sempre uma coisa que eu não sei. Já me disseram que as garrafas de óleo, por terem óleo,
portanto, por serem de óleo, não devem ser recicladas. Portanto, não devem ser colocadas no ecoponto amarelo. No entanto, no ecoponto amarelo, nas imagens, aparece lá a garrafa de óleo. Ou seja, portanto, eu já vi as duas informações. Portanto, é uma das dúvidas que eu tenho. É a garrafa de óleo. Pronto. E então, esta aplicação fazia muita... Portanto, para além da garrafa de óleo, existem outras coisas que me deixam na dúvida. E então, era uma boa aplicação. Eu tenho que arranjá-la. Eu não consegui encontrá-la. Eu queria colocá-la. E depois também a parte de dizer onde é que são os pontos de reciclagem, onde é que eles estão, também é interessante. Sim, eu por acaso já estou aqui. Já encontraste? Não. A aplicação. No Google. Como é que é? Play. No Google Play. Pois, foi onde eu fui a procurar. A Waste App Urban Waste H2020. Pois, esse foi o que eu encontrei também, Pronto. mas não é esse. Mas através do Google consegue-se aqui encontrar várias notícias, mas a aplicação em si. Mas é acho assim, que não. Espera aí. Mas a Inês experimentou. A Inês, que foi a Inês, portanto a Inês Mourão, que nos está a ver desde o início, que já estava há uma hora atrás, estava à espera do programa. A Inês Mourão experimentou a aplicação. Espera aí que a Inês mandou para o chat, Pronto. para quem quiser. Está no chat do Facebook deste programa. Pronto, lá está. Ela experimentou. Uh, Foi ela que fez a sugestão e ela experimentou. Ela quis experimentar antes de fazer o link a para a aplicação. Ah. Obrigado, Inês. Sempre Muito obrigada, atenta. Inês. Exatamente, sempre atenta. Sempre atenta. E agora tenho que ir ver esse link, porque eu não encontrei. Então, só temos duas respostas. Três. Então. Temos 3 respostas à nossa pergunta. A pergunta é essa: que era uma barata, é um animal bastante rápido, que velocidade pode atingir? As hipóteses de resposta eram A, 15, B, 50, C, 75 cm Por e segundo. D, por segundo, e D, 1 metro por segundo. Pronto, e então quais foram as respostas? Temos a Inês e a Susana com uma régua da EVT, como diz a Susana, de 50 cm, e o António Veríssimo com 1 metro por segundo. Ok, eu não sabia que eu tinha respondido, não ouvi essa parte. Pronto, mais alguém quer tentar a sua sorte? Assim à última hora, se alguém Sim, quiser. à última hora? Tiago Lopes, Rui Terrível, Fábio Morteira, são aqueles nomes que me estão a surgir aqui nos últimos comentários. Isabel, se quiser ir num instante, através do chat, dar. Sim, A, B, C, D. Resposta. A, B, C, D, A 15, B 50. Tens que dizer Está bem, a calma. A 15, C 50, B 50, C 75 cm por segundo ou D 1 metro por segundo. A pergunta é: uma barata é um animal bastante rápido, que velocidade pode atingir? Boa noite para o Francisco Reigota, que também nos está a ver. Boa noite. Eu vou passando assim os olhos rápido pelo Facebook. Mais ninguém quer responder? Não. A, B, C ou D? Se responder fora do tempo, olha, depois já não vale, já não conta. Não recebe prémio. Tiago, não enganes as pessoas. Senão o Joaquim, daqui a um bocado tenho aqui o Joaquim com um monte de respostas. E a reclamar o prémio do programa anterior. Já há dois programas antes. Então, não temos mais, para não? Posso avançar? Podes. Vamos então terminar o programa. Portanto, está na hora de despedirmos de mais uma emissão do programa. Então vamos dar a resposta. Vamos primeiro dizer a pergunta. A barata é um animal bastante rápido. Ok, então. Que velocidade pode atingir? E agora a resposta. A resposta correta é... Parabéns, António Veríssimo. D. 1 metro por segundo. Olha, afinal há mais respostas. Então mas agora? Eu partilhei em vários sítios, inclusive na minha cronologia, sim, no grupo de Cianmira. E há aqui 2 respostas no grupo de Cianmira. Uma da Adelaide Couto, da Lalha, sim, ok. E uma da Antónia Silva, que é a tua tia. É a minha tia, sim. Pronto. Então, o que é que disseram? A Adelaide diz que é a resposta B, a tua tia diz que é a hipótese A. Pronto. Elas também não acertaram. É D, uma barata consegue percorrer 1 metro, 1 metro por segundo. Vocês imaginem. Ou seja, eu não sou fã de insetos. Sou bióloga, mas eu não posso gostar de tudo, não é? Mas as baratas, só de imaginar 1 metro por segundo a barata a andar. Então, imaginem a velocidade. E isto corresponde, portanto,
relativamente, passando isto por uma pessoa... Comparando com o ser humano. Exatamente, comparando com o ser humano. Imaginem uma pessoa a correr 150 km por hora. Portanto, é a mesma coisa. A barata, num metro por segundo, é a mesma coisa que uma pessoa a correr 150 km por hora. Nem o Usain Bolt. Jesus. O Tiago Lopes diz, nem a velocidade da minha moto sei. Se calhar não chega a tanto, ó Tiago. Ai, pronto. Ok, é horrível. Só de pensar. Pronto. Obrigada a todos os ouvintes, e hoje tivemos muitos ouvintes e tivemos muitos ouvintes novos e muita gente a participar. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta hora de programa. E um agradecimento especial à nossa coprodutora Inês Mourão, do blog Ideias com Eco, que até agora nos deu um link da aplicação, que nos ajuda sempre muito nos programas. É ela que faz a ecosugestão, neste caso foi a aplicação, hoje, e as notícias. Esperamos que tenham gostado e as vossas opiniões e sugestões são sempre bem-vindas. Já tivemos aí algumas opiniões e sugestões. E as participações ao longo do programa também. Exatamente, claro. Qualquer coisa, estejam à vontade. Exatamente. E dúvidas, qualquer coisa, podem ir enviando porque nós vamos preparando os programas, portanto podemos sempre incluir esses temas ou pronto, não sei. Ou até podem fazer sugestões. Exatamente, é isso, sugestões e opiniões, portanto são sempre bem-vindas. Qualquer coisa também podem ligar para o Oceano Mira. Exatamente. Podem ligar para o Oceano, podem enviar e-mail, podem enviar mensagem, telefonar. Ao site www.cianemira.com. Exatamente, e à página do Facebook de Oceano Mira. Contacto, no Facebook também. E portanto... enviem, portanto, e-mail, mensagem, como quiserem, e com as sugestões, opiniões, tudo. Continuação de uma boa noite para todos e não se esqueçam que com o Oceano Mira, conhecer é proteger. Boa noite a todos.